Fala gestor e gestora, seja bem-vindo a mais um Racicast, o nosso podcast muito especial onde sempre visualizamos estudos de casos de empresários com convidados muito especiais. E hoje eu trouxe aqui ele que é dono de uma barba de respeito, já foi trabalhador portuário e um dos fundadores da marca Santa Costa. Seja bem-vindo, Christopher Stoner. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Obrigado, Raciel. E só porque é você, viu? Porque a timidez é grande aqui. Fico ainda mais honrado. E eu sei que ele é tímido, mas eu consegui, depois de quase um ano convidando, deu certo. Literalmente um ano, eu acho. Sem exagero. Mas agora vai. Por aí, agora vai dar tudo certo. Vai eu ser não faço questão. Sou muito grato a você. Show de bola, vai ser muito legal. Só lembrando você que está assistindo nosso podcast, toda quinta-feira sai um novo episódio. Então lembre de ativar as notificações para que você não perca nada de novo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Estamos na Tuju Lab, a nossa casa colaborativa, onde você também pode gravar seu podcast, seu conteúdo, fazer aquele material expert para a sua empresa ou para a sua marca. E ajudando esse nosso podcast, só lembrando, temos a Simas Presentes Criativos, com essas canecas maravilhosas que tem um café, e o Grupo VoIP patrocinando aqui a gente. Então bora lá para esse podcast? Bora! Vamos começar então contando um pouquinho essa história, né, de trabalhador no Porto, né, na APM, é isso? Aí, do nada, resolveu fundar uma marca de roupa de camiseta. Conta essa história pra gente. Ver, Quem né, quer... Tudo a ver, óbvio. Ó, o meu antes, na verdade, é o mundo corporativo, né? Sou formado em administração e marketing e trabalhei quase 10 anos, a década dos 20 aos 30, na área portuária. Uhum. Eu fui trainee da Maersk, né? Famosa estrela azul dos containers. Hoje, se eu não me engano, a segunda maior empresa de containers do mundo. Por muito tempo era a primeira. E então, minha base era essa. Em algum momento engravatado, por um bom tempo trabalhando aqui no que a gente chamava de Tconv, né? O Porto Itajaí, essencialmente, que era um arrendamento da Maersk. E depois me reinventei e criei a Santa Costa. Certo. Faz 11 anos. Mas a base é essa. E não é daqui da cidade? Lá de... Não sou de Santa Catarina, caí aqui de paraquedas. Antes de morar aqui, eu estava trabalhando no Ceará. Antes do Ceará, eu morava nos Estados Unidos, mas eu fui criado em Brasília. Uhum. Eu já rodei bastante. Santa Catarina, na verdade, foi, depois de muitos anos, o lugar onde eu parei quieto. Geralmente, de ano em ano, 2 em 2 anos, eu me mudava. E gostava que fosse assim, mas quando cheguei em Santa Catarina, resolvi aqui ficar. E muito dessa sensação foi o que deu origem a Santa Costa, na verdade. Esse gosto. Curti essa praia, curti esse ambiente nosso. Sim, quando eu cheguei aqui, eu me mudei, eu lembro, no Dia das Crianças de 2012. Eu lembro com clareza isso. E na manhã seguinte, né, eu cheguei de madrugada em Florianópolis, não tinha um parente, um amigo aqui, fiquei hospedado em Balneário, e eu acordei e quando vi a limpeza da praia em Balneário e o cheirinho de churros dos quiosques da praia, falei, pô, já tô gostando. Né? E é um contraste. Eu, antes disso, morava em Fortaleza, uma cidade fenomenal, mas uma cidade de 5 milhões de habitantes. Sim, já é um bem diferente. contraste, né? E eu nunca tinha estado no Sul, como eu falei, não tinha um amigo, um parente aqui, vim para trabalhar mesmo. Uhum. Mas cheguei no fatídico mês de outubro de 2008, em novembro foi a enchente. Sim, aquela bem pesadona que ficou 95% da nossa cidade abaixo d'água, foi isso? Essa mesmo. Então eu não conhecia o Porto Itajaí na sua época gloriosa. Eu conheci... Lá quando tava tudo quando ela destruído. foi construída, então o renascimento da Fênix foi a minha participação no Porto. Entendi. Mas sou muito grato. O Porto em Itajaí, né? A gente que mora aqui sabe da relevância do Porto e a quantidade de amigos que eu tenho daquela época que hoje são clientes da Santa Costa. Certo. É uma turma muito boa. A área portuária é uma área muito boa de trabalhar. E a Maersk mesmo como empresa, fui muito grato de ter trabalhado lá por muitos anos, né? Uma empresa da Dinamarca. Uhum. E muito da filosofia que eu sigo como empresário hoje em dia, a base é a Maersk. Uhum. Amigos meus do Porto, quando entram lá na empresa, conseguem identificar na hora algumas coisas. Isso aqui tinha lá, tá? Que legal. Desde como a gente organiza o estoque, a lógica que eu uso nas planilhas do Excel, até o linguajar, os valores da marca, na ausência de ter criado valores explícitos na Santa Costa, pego emprestados os valores da Maersk, que para mim servem muito bem. O início da nossa trajetória profissional manda muito de como a gente vai seguir o futuro, né? Então, aquele período de 10 anos, né, que passou, como tu falou, né? Trabalhando ali, com certeza cravou algumas coisas aí nessa mente, né? E é inevitável que isso se perpetue para o restante da tua jornada profissional. É uma coisa meio que natural, assim. Sim, fui muito feliz na Maersk. Gostei mesmo, assim. Trabalhar com o pessoal do norte da Europa é um nível diferenciado de pessoas, sabe? Não à toa que quando a gente vê ali no YouTube ou na TV alguma coisa de Dinamarca, Suécia, Noruega, assim por diante, são países
que acertaram a mão, parece. Uhum. Então tem alguma coisa para aprender ali do Sim. jeito deles. Eu ia 2 vezes por ano para Copenhagen para fazer alguns treinamentos com a Maersk, com os outros trainees. Então aproveitei muito essa fase. Gostei mesmo. Que legal. Mas e aí? Marca de roupa, Santa Costa, Contraste. Contraste. Da Pois onde é. que surgiu? Alguém que se deu essa letra ou o que que foi? Conta pra gente aí. Ó, é juntar a fome com a vontade de comer, eu diria. Quando eu me mudei para cá em 2008, né, como eu comentei, cheguei aqui do zero, vim aqui a trabalho. Mas já tinha ouvido falar muito de Balneário Camboriú, da tal Uhum, Praia do Rosa, da tal Guarda do Embaú, uhum. do tal Museu do Mar em São Francisco do Sul, da tal Serra do Rio do Rastro e assim por diante. Os pontos turísticos, né? Isso, então, até então, isso a gente também tem que rebobinar a fita. 2008 era um mundo pré-WhatsApp, Sim. de certa forma até pré-iPhone. Nem Facebook tinha naquela época ainda. É, Era poucos, Orkut. menos usuários, o Orkut seria o predominante realmente É. aqui, então, muito do que hoje talvez seria básico, naquela época não era. A gente está falando de 2008, que parece que faz 1 milhão de anos atrás, ao mesmo tempo não faz tanto tempo assim, né? Mas cheguei aqui em 2008 e logo comecei a rodar o estado. Então, todo fim de semana eu pegava o guia 4 rodas, não era o Google Maps ainda, né? Impresso? Impresso. Todo ano eu comprava o guia 4 rodas, ia lá e pegava, vamos pra Praia do Rosa conhecer. E, pô, chegava lá, o óbvio, né? Era apaixonante, encantador. E repita isso mais 10, 15, 20 vezes para cada lugar que eu fui, me encantei. E dando esses passeios, eu reparei que não encontrava uma lembrança que me agradasse dos Entendi. lugares. Por exemplo, eu queria uma camiseta escrita Guarda do Embaú. Queria porque queria. E lembro que não encontrei algo na Guarda. Até opções teria? Teria, mas não do nível do que eu esperava. Então eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Tempos depois, fui para Blumenau, numa fábrica de roupas. Perfeito, que ali Né? tem um berço, né, têxtil, né? Claro, né? Talvez quem mora aqui não repara, mas, poxa, no raio de 1 hora daqui que a gente tem só algumas empresas. Vamos lá, Malve, Sulfabril, Hering, Coach, Forum, Triton, Coca-Cola Clothing, né? Tô falando muito da estrutura da MC Uhum. Têxtil. Então, isso significa não só empresas, mas a condição de você fazer uma roupa, né? Uma Sim. fábrica, uma lavanderia, uma pessoa Tem que toda a saiba infraestrutura em costurar, volta de tudo, né? toda a infra, isso. Talvez em outros lugares do Brasil não conseguiria fazer Sim. isso. Mas enfim, nessa fábrica de roupas eu vi como que era a operacionalização do têxtil. Não tinha experiência nenhuma nisso. Mas eu vi que era possível linkar duas coisas: a inspiração que eu tinha visto até Certo. então, como cliente, juntando com a operacionalização possível, fábrica. E dali nasceu a ideia da Santa Costa. Sem nome, sem nada, mas o conceito de falar e fazer aqui uma marca de roupa. Eu dava Perfeito. falta de uma marca que fosse ancorada geograficamente ao que eu estava vendo aqui no sul do Brasil. E de forma alguma sendo bairrista, podemos expandir o que eu estava vendo pelo litoral brasileiro, né? Cada estado tem o seu litoral com seu charme e seu propósito. O daqui me encantou, então usei isso como o ponto de partida da Santa Uhum. Costa. E eu estava de saída do mundo corporativo, né? Depois de 10 anos eu já tinha, acho que, bebido o suficiente daquela fonte e queria me reinventar, né? Aos 30 não tinha esposa, não tinha nenhum pet, não tinha uma dívida. Não tinha nenhuma Então, samambaia. nem planta na época, né? Tu que sabe tanto gosta de planta. Então alguém até me falou, Cris, tenta. O pior que pode acontecer é dar errado e você voltar para o mundo corporativo. Então me pareceu uma proposta bem leve, bem Uhum. agradável. E graças a Deus deu certo. Não foi fácil, né? Tenho certeza que a gente vai falar do caminho aqui. Mas meti a cara, fiz o Empretec da Sebrae Legal. Ah, já no começo. antes de abrir a Santa Oh, Costa. que legal, Né? hein? Porque o Empretec da Sebrae é para testar o seu comportamento de empresário. Né? Ele não está ali para te ensinar como emitir uma nota, como abrir o Uhum. CNPJ. Ele está aí para dizer, não sei se o curso mudou, mas na minha época, 30 comportamentos que um empresário tem que ter, queira ou não queira, e que na conclusão do curso eu vi que eu tinha 15. Pô, não tinha metade das características, né, que seriam Certo, entendi. necessárias. Então eu vi Aham. que era uma grande aprendizagem. E assim foi, né? Inclusive hoje, 11 anos depois, todo dia uma aprendizagem. Que legal. E aí, então, da onde surgiu? E a primeira camiseta qual foi, então? Foi a Brava mesmo ou Não, não? não, num brainstorm que eu tive, né, a Santa Costa iniciou eu e meu bom amigo Jefferson Matias, né, que mora na Brava também. A ideia inicial era mais fauna e flora, Ok. desenhos de bichos e plantas que eu vejo aqui, né, que sempre gostei, meus pais gostam de natureza, meus avós gostam de natureza. Para mim parecia o caminho natural, então, eu desenhar não um pássaro, mas um pássaro que eu encontro aqui, não um peixe que eu encontre aqui. Mas
nesse começo também, já na primeira tiragem de camiseta, a gente resolveu escrever Brava numa camiseta. E certamente não sou eu a primeira pessoa a escrever o nome de uma praia, algum lugar, numa camiseta, mas eu acho que a gente foi muito feliz na nossa escolha de como a gente fez isso acontecer. Uhum. Desde a fonte, as cores das camisetas, como a gente divulgou o nosso trabalho e pegou de imediato. Entendi. Foi uma empresa que nasceu de forma muito simples, né? Você sabe que nasceu literalmente num Eu apartamento, vi as fotos lá. né? Pendurados na bicicleta na parede, uma meia dúzia de camisetas, né? Primeira tiragem foi em torno de 1.500 camisetas. Hoje, nosso volume anual é em torno de 100, 120 mil itens. Uhum. E poderia ser muito mais, mas como você bem sabe, eu opto por manter a Santa Costa de um tamanho relativamente pequeno. Eu não tenho pressa, vontade, urgência de ser maior do que ninguém. Eu tenho o meu budget, né, o nosso orçamento, que aí você lidamos toda semana lá na É isso empresa. aí. Se cumprir o orçamento, tá tudo bem. É isso que a gente tem que fazer. Que legal, né? Então, daí então chamou o Gé para essa ideia mirabolante aí Sim. e começaram a fazer as camisetas e vender do apartamento. É isso mesmo? O pessoal Isso. tocava a campainha, subia no apartamento, provava ali no banheiro do apartamento mesmo. Exatamente, né? Primeiro falando do Gé, né? O Gé é um querido amigo, hoje já não é mais sócio, mas eu jamais teria feito a Santa Costa sem ele, inclusive porque os 15 comportamentos que me faltavam Ele na tinha. Empretec, ele tinha. Eu sou Ah, introvertido, ele é extrovertido, eu sou extremamente detalhista, ele é extremamente expansivo, um ótimo em relações públicas, uhum, então os dois acho que foram uma combinação muito feliz para fazer a Santa Costa chegar onde chegou por enquanto. uhum. Que legal, hein? Que história bacana. E a partir dessa história, então, dessa junção, que momento vocês resolveram sair do apartamento e botar a lojinha? Que eu conheci a Santa Costa, a primeira vez que eu fui comprar, pelo menos, era uma lojinha ali do lado do restaurante, né? Bem Você pequenininha e começou tal. a segunda fase, né? São É, três por é enquanto. isso. Os primeiros 3 anos da empresa foram literalmente na sala do apartamento onde eu morava. Uhum, Por que isso? Porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhava só no débito. Se tem, eu posso. Se não entendi. tem, Bem pé no chão. espera para ter. Então, essa ideia, né, de alguém que saiu do mundo corporativo de containers resolver vender roupa, parecia um pouco arriscado. Então, foi na sala de casa, os primeiros 3 anos de empresa, literalmente com alguns 150 mil que eu tinha investido ao longo de 10 anos no mundo corporativo e para ver onde que ia, se ia no caminho certo. Então, os primeiros 3 anos, a fase, vamos dizer, embriônica da empresa, foi na sala do edifício. Depois a gente foi para onde você conheceu, uma loja mais ou menos do tamanho de uma banca de revista, praticamente do outro lado da rua, do prédio, onde foram mais 3 anos. Uhum, Ali foi uma época onde a gente se firmou bem no mercado. A gente começou então a expandir, não necessariamente os volumes, mas expandir o conceito, perfeito. né? Já não daria de tocar dentro do apartamento da empresa, era muita gente pedindo, Uhum, então virou esse pequeno comércio. Até que, né, hoje a fase 3, acho que é a loja que a maioria das pessoas conhece, né, na própria Praia Brava, onde aquela casa é tudo da Santa Costa. É a loja matriz e todo o resto da empresa. O despacho do e-commerce, uhum. o administrativo, o financeiro, A criação, o marketing. a equipe de Só a marketing está fabricação lá, que é feita em outros terceirizado, mas terceirizado. tudo aqui em Itajaí. 80% do que a gente produz, mais ou menos 80%, não só é feito aqui no estado, mas é feito em Itajaí. Uhum, Né? Volto a dizer, não é nada uma questão de bairrismo, mas existe uma vantagem em ser Davi e não Golias. Eu não estou falando que o pequeno vence do grande, mas o pequeno sabe o estilingue que tem, a arma que tem e como uhum. usá-la. Então, quem é pequeno é ágil, é leve. Sim, sim. Pensa numa coisa fácil na teoria, complicada de fazer na prática, é roupa. Então, é importante ter uma fábrica onde você literalmente pode pegar o carro, dirigir 15, 20 minutos, olho no olho, acertar alguma situação. Uhum, A qualidade para a gente é muito importante, né? Talvez um dos principais pilares da Santa Costa é qualidade. Então, só se eu tiver esse controle, esse rigor do controle, que significa ter, então, os processos próximos de mim, que eu consigo. Então, a gente falou dos fornecedores serem aqui na cidade e, basicamente, 100% da empresa ser no escritório onde eu frequento de segunda a sexta. perfeito. Que legal, hein? Eu não consigo estar ausente da empresa. Talvez por uma questão da personalidade também, né? Um pouco controladora. Que interessante. E que momento vocês resolveram começar a abranger outras praias, né? Hoje a gente sabe que tem algumas praias que são bem referências, né? Noronha é uma das que tem um trabalho muito forte, da própria Santa Costa. Temos também lá na Guarda do Embaú um trabalho forte. Como é que deu esse vislumbre aí? Foi a coisa do gel ou foi...
Ó, foi inclusive uma feliz coincidência que na primeira tiragem de camiseta coincidiu com a minha primeira ida para Fernando de Noronha. Ah, Coincidi nas entendi. datas, por acaso. Então eu levei já umas camisetas para Noronha com o objetivo de fazer a Santa Costa nascer aqui e já ter presença lá, Ah, nessa ilha entendi. que até então, né, nunca tinha ouvido falar nenhum detalhe, né, da ilha. Só aquilo que se lê na revista de surf, vê na internet. Quando chegamos em Noronha, eu já consegui posicionar as camisetas lá e de imediato começou essas ideias das praias de Os lá. nomes daí. E que, né, naturalmente se tornou então um conceito muito replicável Brasil afora. Né, alguns nomes mais genéricos, a gente pode dizer Brava. Brava tem desde Punta del Este no Uruguai, tem Praia Brava, se não me engano, Cabo Frio, tem a nossa Praia Brava aqui em Itajaí, Tem Florianópolis também. Florianópolis. É equivalente de você falar assim, Prainha. Quanto lugar chamado Prainha deve ter pelo Brasil? Então esses nomes são muito replicáveis e não é nem necessariamente que tem que ser o nome de uma praia, né? A gente já escreveu o nome de Chapada, né? Chapadas Veadeiros, Chapadas Uhum, Guimarães, Chapadas Diamantina, uhum. Brasil afora. Então, para mim é mais essa escrita se tornou uma identidade que você De sabe um que local, né? isso. Às vezes até de um sentimento. A gente já escreveu em outras épocas alguns esportes, por exemplo, pádel Uhum. é uma opção. Então acho que na verdade a Santa Costa trabalha muito mais um lado emocional do que significa aquela palavra do que necessariamente a geografia. O ponto de partida foi mais a geografia, mas eu acho que hoje é um pouco mais o afeto que a gente gera, né? Tanto que a gente iniciou como uma marca de camisetas masculina, mas de imediato, quando começou, já virou a marca da família. Homens gostam, mulheres gostam, Uhum. pais, avós, filhos, crianças, adolescentes, todo mundo gosta. Isso talvez é um dos maiores prazeres que eu tive da Santa Costa por enquanto, foi conseguir agradar um público tão diverso. Praticamente com o mesmo produto, vamos botar assim, né? Porque a É, camiseta é meio que unissex, vamos botar assim hoje, isso, né? Então o próprio homem usa, a mulher também usa. Então, isso. claro que tem os produtos que são mais voltados só para as mulheres, né? E produtos mais só para os homens, mas teve esse gancho da camiseta, né? Foi muito bacana, né? Acho que a camiseta é o item mais democrático da vestimenta, né? Para cada uma calça jeans que eu compro, eu devo comprar 5, 6 Exatamente. camisetas. Então tem uma questão do giro também, né? Camiseta, todo mundo gosta. É verdade. Né? Se tivesse que escolher mais dois produtos, cueca e meia, talvez o básico, que eu acho que tá todo mundo usando, né? Quem tá ouvindo Sempre, esse né? podcast provavelmente vai falar assim, tô usando cueca, meia e camiseta. Né? Se é um sapato ou um tênis, se é um jeans ou um outro tipo de calça, um short ou uma saia, Verdade. aí pode variar. Boné, eu acho também um produto muito bom de Uhum. fabricar, né? No caso, a gente não faz em Santa Catarina os bonés. Mas no Brasil, em geral, se consegue fazer muitos produtos bons com qualidade. Uhum. Certamente não no preço de algo importado, mas entra um pouco das questões de princípio, né? Você sabe da minha aversão a fast fashion e o discurso vazio do greenwashing, né? Que Sim, hoje em sim. dia tudo começa com eco, né? Um eco prédio, uma eco marca de roupa, é tudo sustentável, mas No fim. muito pouco é, né? E eu acho que a Santa Costa vai no caminho contrário. Você que, por fim, está no nosso dia a dia na Santa Costa, você sabe da nossa conduta e Uhum. sabe que a maioria das coisas a gente nem anuncia. A gente vive isso mais para uma situação de valores, né? Ética é aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. Então, acho que eu cobro de mim mesmo alguns comportamentos que, se os outros ficam sabendo, não é tão importante quanto eu ter a certeza de que, como pessoa, como empresário, eu estou cumprindo algumas ideias que para mim são Muito legal. significantes. É verdade, né? Não é o que as pessoas veem, né? É aquilo que as pessoas não veem que molda aquilo que a gente realmente tem que ser, né? Muito interessante. E hoje a Santa Costa tem até um sítio, é isso mesmo? Tem, Conta pra gente essa tem. história aí. Acabei de vir de lá. Eu ia te trazer, mas fiquei com vergonha do limão galego que eu estava catando lá no sítio. Mas eu pensei que talvez esse A gente já meio podia ter feio aqui espremido não. aqui na água aqui, ó, eu já tava tomando uma água com limão, pô. Mas trouxe esse sítio, inclusive, vai ser uma novidade na Santa Costa. É a primeira vez, eu acho que eu estou falando abertamente sobre esse sítio. Mas, essencialmente, se você vier a Santa Costa, ao longo dos últimos 3 anos, você está contribuindo para uma causa e nem imaginava. Uhum. Nos últimos 3 anos, você está ajudando a produzir água para os municípios de Camboriú e Balneário Camboriú. Nós somos chamado PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. Então, a Santa Costa, em 2020, adquiriu 160 mil metros quadrados de Mata Atlântica na retaguarda de Camboriú, em um lugar muito bonito, cênico, que é a famosa Cachoeira Seca, também conhecido como Cachoeira dos Macacos. Uhum. Uma terra totalmente documentada, com reserva legal. Praticamente todo o sítio é Mata Atlântica, rios, nascentes, cachoeiras.
E como eu estava mencionando do PSA, o Pagamento por Serviços Ambientais, a EMASA, o órgão de água de Balneário Camboriú, nos remunera, assim como outras propriedades rurais de Camboriú, para manter intacta a mata Entendi. e as nascentes, essencialmente respeitar a lei que a gente tem que fazer de todo jeito, especificamente o Código Florestal. Então, se você vai a Santa Costa, você produz água, sem greenwashing, sem discurso. Você literalmente produz água, ou seja, o real que você deixou na Tá loja da ajudando a palavra, sustentar o sítio lá e manter, né? mantém o sítio, né? Uhum. O nosso sítio também é uma ASAS, que significa Área de Soltura de Animal Silvestre. Ou Legal. seja, quando o IBAMA recupera um animal do tráfico, ou quando um bicho é machucado, ou você pega um Uhum. bicho que entrou na tua casa e você entrega ele no CETAS, Centro de Triagem de Animais Silvestres, onde então ele é recuperado e eventualmente devolvido à natureza, Óbvio. de preferência no bioma, né, similar ao de onde ele originou. Então, o nosso sítio também, nesses 3 anos, é um ASAS, onde solta desde tucano, garça, furão. Ixi, se eu falar a lista, é uma longa lista. Alguns bichos até prefiro não comentar por causa de caçador, que infelizmente é um hábito aqui É, da região. Mas somos um asas, então se você veste Santa Costa e você vê uma camiseta de um passarinho, quem sabe esse é um passarinho, inclusive, que a gente já soltou no sítio. entendi. Né? O nome do sítio é Reserva Luz da Mata, Uhum. que é o nome herdado do proprietário anterior. Acho que é um nome muito bonito. Serve o nosso propósito, né, de ser uma luz na mata, literalmente. Então, por enquanto, são esses os dois projetos que a gente trabalha em silêncio. Eu gostaria de medir se o impacto que a empresa tem, se nós mesmos compensamos isso, a pegada de carbono, com o que a gente Uhum. tem de Mata Atlântica preservada. Entendi. Mas esse é um estudo que eu nem comecei a fazer ainda. Eu vejo que a gente lê muito isso na internet, mas não encontra ainda profissionais e Que possam estrutura. mensurar isso tudo, né? Que tem, mas não é tão fácil assim, né? A gente já está Uhum. enlouquecido no dia a dia da empresa e isso acaba ficando um pouquinho para trás. Mas a gente vai divulgar bem a Reserva Luz da Mata daqui em diante, Que legal. porque para mim ela é um dos pilares essenciais da marca. A inspiração da Santa Costa vem do que a gente vê na Mata Atlântica, vira produtos, as receitas do produto nos ajudam a manter a reserva, que inclusive é onde eu moro, né, na Uhum. reserva. Então também Ah, é esse dia eu conversando minha com ele, daí habitação. ele tomando café me mandou uma foto que tem uma cobra em cima da laje dele ali tomando Tem. café. Eu disse, A Mariana Caninana é o nome dela. E ela é mais antiga do que a gente no sítio. Ela já morava lá quando tinha um dono anterior. Tanto que esse nome foi ele que deu. Ah, entendi. Uma caninana de 2 metros. Mas é uma cobra sem peçonha, que, igual a gente aprendeu no sítio a lidar com muitos animais, um bicho desse jamais vai te fazer o mal se você não fizer o mal para ele. Já Uhum. são 3 anos morando no mato e já foram mais de 80 cobras. Que legal. Coral verdadeira, jararaca, dormideira, cobra cipó, caninana. E eu e Janaína, minha companheira, a gente é fascinado pelos bichos. Não que a gente fosse antes fascinado por cobra, mas a gente teve que aprender, né? A Pelo gente vai... menos pra saber o que que é, né? tô no ambiente deles, né? Então É. eu que me adapte. Mas gostamos muito de morar lá e gostamos muito do que a gente está fazendo. Não é uma visão, a Reserva Luz da Mata, de 1, 2, 3 anos. É a visão de 30 anos. É a visão, na verdade, de para quando eu não estiver mais aqui. Né? Tem um ditado que fala que se você consegue plantar uma árvore sabendo que você não vai ser a pessoa que vai aproveitar a sombra dela, é sinal que você está começando a entender um pouquinho mais do nosso propósito aqui nesse planeta. Que legal, né? Para É mim isso verdade, né? é interessante. Né? Eu acho que se a gente consegue não fazer as coisas só para a gente mesmo, ter um senso um pouco mais coletivo, Uhum. na minha opinião, é inclusive o que falta muito hoje em dia. Muito bacana. Mas voltando para essa história de empresa, então, né? Com certeza, 11 anos, né, gerenciando uma empresa, estando mais a parte administrativa, então, porque eu já tocava mais a parte comercial, é isso? É, E conta pra gente assim, teve algum erro que tu cometeu que trouxe um ensinamento, ou vários, né? erros, Raciel, eu sou um cara perfeccionista. Então, empreender acima de tudo, eu tive que me conformar que todo dia tem erros. Sim. O tempo todo tem erros. Então, para uma pessoa que quer operar no nível de perfeição, não tem como. Isso é uma ilusão. No começo eu imaginava, vamos dizer que é uma partida de futebol. Eu tenho que ganhar essa partida de futebol e eu tenho que ganhar com um monte de gol ainda. E com o tempo eu retreinei minha cabeça para entender, não, vamos ver isso mais como um campeonato de futebol, uma soma de pontos. Eu vou empatar alguns jogos, eu vou perder alguns jogos, eu vou levar goleada alguns jogos, mas também vou ganhar muitos jogos. Então, contanto que a soma final dos pontos me classifique bem, tá tudo certo. Mas erro é o tempo todo. Eu vou dizer que
Vamos dizer que o meu objetivo é tirar uma nota 10. Hoje eu estou satisfeito tirando uma nota 8. Ou seja, eu acho muito importante planejar as coisas, né? Você tem que saber o horizonte que você quer cumprir. Mas um plano, para mim, hoje em dia serve muito mais do tipo assim, ó, o norte é naquela direção. Inevitavelmente, a gente vai ter que ajustar o curso no caminho, mas pelo menos a gente sabe que é mais ou menos naquela direção onde a gente quer chegar, né? Eu gosto muito daquele desenho Alice no País das Maravilhas. Acho que a essa altura está se repetindo a exaustão uma frase daquele gatinho, o sorriso, né? Que Sim. Alice encontra ele e pergunta, me dá uma dica de onde que eu vou. Ele fala, onde que você quer ir? Ela responde, qualquer lugar. Bem, se você quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho te leva, né? É isso aí. Ou seja, se você não sabe onde você está indo, qualquer caminho te leva. Então é muito importante ter um norte na empresa, né? A gente tem alguns critérios, alguns relatórios, alguns reportes que a gente são meio que nossa bíblia lá na empresa é cumprir com isso. Conseguindo cumprir com isso ao longo do mês, está tudo certo. Que legal. Muito bacana. E de acerto, assim, qual foi aquele que bateu na veia e vocês acham que foi a grande virada de chave da Santa Costa? Foi lá no começo, foi agora? Ó, também foram muitos acertos. Muitos. É difícil pensar o principal, mas eu acho que aqui em Itajaí, a Ocean Race, aquela famosa regata que antes era chamada Volvo Ocean Race, agora é chamada The Ocean Race, já esteve na cidade 4 vezes. Na edição de 2018, foi quando a gente teve nosso primeiro stand grande. Ali foi uma virada de chave. Ali eu senti que coincidiu o timing do crescimento da marca com ser um evento que também nos ajudou a ter muita visão, né? Itajaí, em peso, visitou aquela regata. Coincidiu também que naquela época foi quando o atleta aqui da cidade, William Cardoso, o Panda, né? Que a gente patrocina, ganhou a etapa de Uluwatu. A gente nunca imaginou que uma marca relativamente pequena, né, de roupa aqui da região teria um atleta com uma vitória no Mundial de Surf. Que legal, hein? Na mesma liga do Medina, do Mineirinho, do Kelly Slater, a gente tem uma vitória. Até na época que ele ganhou, foi curioso porque uma dessas revistas de surf australiana estava falando de como o Azarão ganhou. E todo mundo gosta da história do Azarão, eles estavam comemorando, né? Porra, o Panda ganhou, um cara tão das antigas, e teve a vez dele. E esse bico dessa prancha, que logo é essa que a gente não reconhece, quem são, e estavam falando da gente. E achei bem legal isso. Então, são prêmios que não são monetários, mas que significam muito, né? Uma outra coisa que foi muito boa na história da Santa Costa foi a Silvana Lima, que na primeira vez que teve surf nas Olimpíadas, estávamos lá, Sim, em ela Santa tava lá, Costa, né? patrocinando a atleta cearense Silvana Lima. E então não só a primeira vez do surf, uma atleta feminina, e a gente estava junto. Se procurar na internet tem alguma foto dela surfando com uma bermuda Santa Costa, né? Porque é Legal, muito né? rígido na Olimpíada você poder mostrar logomarcas, né? Sim. Mas tá ali, em algum lugar você vê Mas uma imagem tem que nossa. mostrar é a da seleção, né? Não pode muito mostrar as marcas que patrocinam, né? Eu patrocino um atleta, não o evento, a Olimpíada, né? Mas então, seria muito difícil eu precisar, assim, as melhores, o melhor doce, assim, que a empresa tem. Tem coisas doces, tem coisas amargas, muito mais doce do que amargo, mas tem dos dois. Que legal, que ensinamento. E eu lembrei de uma história agora que uma vez tu me contou sobre a sereia da marca, Boa, claro. né? Conta pra mim, assim, vamos falar pro público aí, que quando vocês tiveram a ideia desse monte, ele falou, não, vai dar errado, sereia, mulher pra vender roupa pra homem. Como é que foi essa, definir essa... Precisamente. É, Primeiro feedback, quando eu tive a ideia da Santa Costa e criei o nome, né? Eu criei um nome em português, de preferência com a letra SC, né? Então, Santa Catarina, Santa Costa. Agora, a logomarca em si seria o quê? Flertei com baleia, gancho, anzol, rede, peixe-espada, beija-flor, mas no fim me convenci com a sereia, um pouco pela plasticidade da logomarca que eu queria criar, mas muito do que significa a sereia na mitologia. Eu gosto muito de mitologia. E a sereia na mitologia é o ser que encanta e seduz o viajante, que me fez lembrar o que me aconteceu quando eu me mudei para Santa Catarina. Entendi. No dia que eu cheguei aqui, eu fiquei encantado pelo estado, pelas pessoas, pelas praias, especialmente pela natureza. Então assim nasceu o símbolo da sereia. Quem olhar bem, tem alguns elementos escondidos na sereia que talvez teria que mostrar em pessoa, mas essencialmente, se você vê que a sereia faz a letra S e C, sutilmente, Santa Costa. que legal, né? E falaram mal no começo, né? Ah, sim, o primeiríssimo brainstorm que eu fiz, assim, para abrir ideia para algumas pessoas, o primeiro feedback que eu recebi foi: não entre no ramo têxtil e um homem não vai usar uma roupa que a logomarca é uma sereia, né? E
Ainda bem que de vez em quando a gente também não escuta as outras pessoas, né? É um equilíbrio aí entre saber quando ouvir e quando saber também manter a própria opinião Perfeito. firme, né? Que legal, hein? Que ensinamento bacana. É verdade. Né? Porque nem todo conselho é pro bem, né? Então a gente tem que Sim, saber fazer um filtro ali na hora tem, de, tem. de receber ele, né? Muito E bacana. a gente também tem que ter a humildade de saber que a gente também não sabe de tudo, né? Então é um equilíbrio aí entre as duas coisas. Que legal, que legal. Então hoje tu vive lá no sítio Luz da Mata, gerencia uma empresa que fica aqui na Praia Brava, Itajaí. Como é que é essa rotina aí de empresário, de viver num sítio, uma área um pouco mais, né, preservada, diferente, né? Não tem tantas coisas, comodidades como uma vida urbana. Como é que é essa rotina? Claro. Primeiro que eu acho que para alguém que mora numa cidade muito grande, como São Paulo, por exemplo, e pode se perder 1, 2, 3 horas no trânsito, a gente fica mal acostumado aqui na região porque a gente chama de longe aquilo que outras pessoas chamariam de perto. É Então eu verdade. moro numa área rural, isolada, mas que fica 23 quilômetros da porta da loja na Praia Brava. Então hoje eu consigo conciliar muito bem eh, a vida urbana, a vida na Praia Brava também, que é uma praia que hoje talvez não está vivendo sua melhor fase, né? Está um canteiro de obras, mas que era uma praia muito bonita, é a praia onde a gente investe faz 10 anos. O conceito da marca é onde nossa loja modelo é. Mas eu tento ficar, vamos dizer, 3 dias cá, 4 dias lá. Perfeito. Ou o contrário, um 4-3. Claro, na Organiza a vida. agenda daí para poder conciliar um pouco lá e um pouco cá. Porque apesar de estar morando relativamente longe, tem internet de fibra ótica em casa. Perfeito. Então, nesse formato, eu vi uma vez que é o formato, como é que eles falam? Centauro. A pessoa que é parte virtual, parte Presencial. presencial. É muito importante estar presencial. Eu vejo que a equipe realmente conta com a gente estar lá, direcionando eles. Ao mesmo tempo, tem dias que é bom a equipe sair do, do E dia a manda eles lá dia para e se para inspirar lá. reserva. Claro, às vezes é um ensaio de foto, às vezes é uma reunião por fora de orçamento da empresa. Criatividade funciona melhor quando não está restrito, né, a 4 paredes. Uhum. E também uma ideia que a gente está evoluindo, né? Essa outra coisa de tocar uma empresa é que, diferente do que eu achava no começo, que teria um ponto de estabilizar, ela nunca estabiliza. É andar de bicicleta, você está sempre pedalando e pode estar sempre indo em algum lugar, mas você que tem que estar direcionando e não pode parar. Porque se parar de Então, pedalar, a bicicleta cai. eventualmente tomba, né? Então tem muita coisa para evoluir também ainda de como a gente vai aproveitar essa retaguarda. Muito do que eu fiz, na verdade, foi inspirado no grupo Boticário, de Curitiba. Acho que todo brasileiro conhece, provavelmente admira Provavelmente. Boticário, já ganhou um perfume, né? Um Quasar, um Malbec, alguma coisa assim, ao longo da sua vida, no Natal, os É, tios, principalmente, né? da amigo Da secreto, avó. da avó. Mas o grupo Boticário é de se admirar porque na maior faixa de Mata Atlântica contígua do Brasil, no litoral paranaense, eles têm Salto Morato, que é uma reserva gigantesca onde eles exploram desde ecoturismo, pesquisas e Uhum. preservação. Então, a Reserva Luz da Mata, que é a retaguarda da Santa Costa, foi muito inspirada nisso, de ver que uma empresa consegue conciliar lucro e propósito. Porque se a gente vai só atrás do lucro, é uma vida muito vazia. Estou indo atrás do quê? Dinheiro, né? Pessoas que já chegaram lá financeiramente, muitas já repararam que aquilo lá não é a resposta. Facilita, sim, muito. Claro que é bom ter dinheiro para poder viajar e ter alguma posse, ter conforto, mas propósito, para mim, pelo menos, também é muito importante. Eu trato as duas coisas com a Uhum. mesma relevância. Também não vale só ter propósito, né? Então você é cheio de Não- good vibes, mas né, não tem um prato para comer. Então algo entre as duas coisas é de se encontrar um caminho, lucro e propósito. Né? Em inglês falaria profit and purpose. Que legal. Isso me motiva muito para tocar a empresa. Certamente Santa Costa não é movida prioritariamente a dinheiro. Com certeza ela objetiva o lucro, com certeza ela busca cumprir alguns números, mas os papos que a gente tem lá na empresa no dia a dia envolvem muitas outras coisas também. A qualidade do produto, a vontade Uhum. de fazer uma coisa certa, tentar inspirar pessoas. Né? A gente fala muito lá na empresa que antigamente os funcionários não gostavam de planta, mas hoje em dia provavelmente todos, sem exceção, são os loucos das plantas, igual eu e Janaína, que Uhum. gostamos tanto de planta e levamos plantas para a loja. E assim a gente vê que a gente pode. O poder da sugestão, ou da inspiração. Então, quantas pessoas será que entram naquela loja e se inspiram com o nosso jeito de ser, com aquilo que a gente tenta propor?
talvez isso seja tão importante, se não mais do que as receitas Com que a gente tem na certeza. empresa. Com certeza. Aproveitando esse gancho, você acha que já atingiu o sucesso? Mas eu acho que sucesso é uma definição muito individual, né? E até a palavra sucesso, eu penso muito nisso. Será que qual o objetivo da vida? É ser feliz? É ter sucesso? E a cada 6 meses eu mudo essa resposta. Mas ultimamente eu me interesso mais na palavra satisfação, eu acho. E nem sei se isso é a palavra. Porque certamente não é felicidade, né? A gente vê um monte de gente hoje no Instagram feliz, 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 mas que não tá feliz. E não é muito difícil da gente saber isso, né? É. Todo mundo tem boleto, nota fiscal, conta, trânsito, um monte de coisa para resolver. Então, sucesso. Eu não acho, por exemplo, que sou uma pessoa de sucesso. Inclusive, eu acho interessante. Essa é a primeira vez que eu venho no podcast. Primeiro, porque eu sou tímido, mas segundo, que eu acho que hoje está todo mundo muito interessado em falar e pouca gente quer ouvir. Uhum. E eu não sinto que eu sou uma pessoa que tem muito o que falar sobre a minha trajetória. E até quando eu vejo que pessoas se interessam em ouvir, como algumas palestras que eu já fiz por aí a convite, eu me sinto um amador. Apesar de estar há 11 anos com a Santa Costa, eu sinto que eu tenho muito para aprender. Então, sucesso, talvez o que me satisfaz, não satisfaz outras pessoas. Eu me sinto muito bem morando numa casa que tem uma cobra. Mas para outras pessoas talvez isso seria um horror. Então, satisfação é o que me motiva. Eu gosto de ter as contas em dia, eu gosto de ser rodeado de pessoas que me fazem bem, me orgulho da empresa que a gente criou, e tudo isso conta muito. Mas isso não quer dizer que todo dia da minha vida tem que ser doce, isso não quer dizer que minha vida é isenta de problemas. Inclusive, acho que muitas vezes o doce só é doce se você prova o salgado. Verdade. Eu acho que, inclusive, é necessário, né? A gente olha aquele talismã do yin e yang, né? Metade preto, metade branco. Mas por que então não é uma linha reta que divide a etapa preta da branca? E sim daquela formato de gotas ou de carpa? Porque o universo, a energia do universo funciona pelo contraste. Funciona pelo fato que para que algo exista, o contrário tem que ser também. A gente não saberia que aquilo existe, né? Isso. Qual é o teu parâmetro se você só conhece o doce? Que alegria tem a vida se só dá tudo certo? Em algum momento, acho que a gente mesmo vai dar um golpe na cabeça, fazer algo dar errado para se obrigar a testar o outro lado das coisas. Então, assim, nunca é legal quando, por exemplo, eu e você estamos lá na empresa e tem dilemas para resolver, e puxas para resolver, e situações que não são agradáveis, e surpresas pelo caminho. Mas e qual a sensação depois que a gente supera isso? E depois que vê que, porra, mais essa a gente passou, a gente se sente mais forte, mais capaz, mais robusto. Então, isso conta muito para mim. Então, eu diria mais satisfação do que sucesso hoje em dia. Para mim é uma palavra que me toca. Legal, muito bacana. É bem interessante porque muita gente fala sobre sucesso e atrela muito só a parte financeira, né? Sucesso é, bati lá R$ 1 milhão na conta, ou vendi R$ 1 milhão, enfim. Né? Isso, para mim, são metas, né? Objetivos que tu quer alcançar, porque o sucesso está muito mais atrelado a atingir um propósito, né? Um objetivo. Então, se o objetivo é impactar a vida das pessoas, é preservar a Mata Atlântica, é poder deixar isso para uma futura geração, como vocês estão querendo deixar, né? Para daqui a 30, 40, 50 anos, isso é estar no sucesso. Isso. É estar fazendo aquilo. Né? Estar fazendo é o hábito que vai te levar a alcançar aquilo. Então, é muito interessante. Né? Não só realmente uma linha de chegada. Linha de chegada é algo muito simples, vamos botar assim, né? Parece que tanto na vida como na empresa, se a linha de chegada também fica mudando de lugar. É verdade. Tá sempre um pouquinho mais adiante. Né? Isso também tem sido muito interessante de empresarial, porque eu tive que retreinar. É muito difícil ser empresário do que trabalhar no mundo corporativo. Eu acho que como adulto, na minha interpretação de possibilidades de emprego, eu poderia ter um emprego numa empresa, tipo um mundo corporativo, ou serviço público, né, um concursado, ou o caminho de ser empreendedor. Eu, pelo menos, transitava entre essas 3 opções. Tenho minhas opiniões de qual que vale a pena mais ou menos, depende um pouco do perfil da pessoa, mas esse caminho de ser empresário é muito difícil do mundo corporativo, apesar de que lições do mundo corporativo me servem muito bem no empreender. É um jogo diferente, mas me serve muito bem. Bem diferente. Bem diferente. Inclusive, até hoje, não acho que eu tenho um perfil muito de empresário. Cometo muitos erros. Eu acho que, inclusive, curiosamente, os meus maiores erros são psicológicos. Às vezes, de controlar a cabeça. Porque o Brasil é com emoção. Exato. Né? Não tem opção sem emoção no Brasil. Não é passeio de bug. É com emoção ou com emoção. Então,
sou americano também, né? Meu pai é americano. E teria essa opção de não estar no Brasil, teria essa opção de estar nos Estados Unidos. Morei lá muitos anos. E muitas pessoas me perguntam o que que eu estou fazendo aqui. E a Por minha opção. resposta, por opção, e a minha resposta é muito simples. Eu quero ser faixa preta no business. E para ser faixa preta no business é Brasil. Quantos executivos a gente vê aí de alto calibre em empresas grandes do mundo que são brasileiros? Porque o Sim. brasileiro é acostumado com tudo. Quando eu tinha 8 anos, né? Eu nasci em 80, portanto eu tinha 8 anos em 88. Posso estar me confundindo um pouco, mas é mais ou menos naquela época da hiperinflação no Brasil, Uhum. onde como criança eu não tinha uma noção de economia, mas eu tinha uma noção que a mesadinha que meu pai me dava ali para comprar um picolé, Mudava, né? eu saía correndo para comprar aquele picolé no mesmo dia, porque no dia seguinte eu já talvez não comprava um picolé, tinha que juntar com a minha irmã as duas mesadas para comprar um picolé, porque desvalorizava rápido o dinheiro por conta da Entendi. inflação. A gente dorme com um dólar a 4,5, acorda com ele a 5. A gente é acostumado com juros Bem altos, bem né? mais altos do que num país como os Estados Unidos, por exemplo. Então, o ambiente do Brasil... Nem vou falar da parte tributária e Ah, jurídica, não, né? não. A gente pode dizer que o Brasil é simplesmente um país hostil ao empresário. Fora que a gente joga a palavra empresário numa coisa só e, e o abismo que separa um dono de uma grande rede de loja de um pequeno empreendedor, dono de uma lanchonete aqui em Itajaí, a gente vai chamar os dois de empresário, mas os dois não vivem nem um pouco Uhum. no mesmo mundo. Então, o empresário, eu vejo que no Brasil, por padrão, ele é meio vilanizado. E tem mais essa ainda que a gente tem que superar, que é um pouco da percepção do que é ser um empresário, como se de alguma forma fosse fácil. Uhum. Eu, quando comecei a Santa Costa, imaginei que eu ia ter uma boa ideia, ela ia dar certo, e eu rapidamente ia sentar aqui numa cadeira de conforto e falar, minha ideia vingou e agora ela vai me gerar frutos. Entendi. E é tudo menos isso. Literalmente tudo menos isso. Todo dia é um leão. Todo dia é um leão. Quando não tem dois. Para mais, a gente está aqui gravando, tô começando meu dia, né? Gravando aqui o episódio contigo, mas já fico pensando qual vai ser a surpresa que vai estar me aguardando na empresa. E é assustador? É. Mas quando a gente se acostuma com isso também, perde o medo e vira o que a gente está falando agora há pouco, da motivação, de não ter medo de Uhum. encarar algumas coisas. É que daí, à medida que a gente vai tendo experiência, né? A gente vai sabendo que, pô, mas já faz 11 anos que eu tô aqui nessa lida, vamos botar assim, né? Ah, Então, um outro problema que vier a surgir hoje ou amanhã e assim sucessivamente, é mais um problema. Eu vou solucionar, assim como os outros 11 anos que eu passei que a gente solucionou, a gente passa, cheguei até né? aqui, né? Exatamente. Às vezes a gente eu olho o caminho adiante com muito medo. E faço exatamente o que você acabou de comentar. Eu olho o que eu já passei e falo, não, peraí, mas eu cheguei até aqui. Tô vivo, as contas estão em dia, tá tudo bem, calma. Porque olhar os horizontes é complicado. Apesar de que, assim, na empresa eu não olho horizontes maiores do que 6 meses. Na minha cabeça, tipo, a reserva Luz da Mata, eu sei o que eu quero para daqui a 30 anos. Mas o dia a dia, do detalhe, quanto que eu vou produzir de volume, qual que vai ser a realidade desse Sim. país daqui a um ano, é um exercício que para mim não rende muito. Talvez se eu fosse uma empresa grande como um Porto, que aí as decisões, São mais amplas, né? por causa do capital e dos equipamentos são tão caros, precisa ter um horizonte maior, mas o horizonte que me serve bem é quase que o horizonte de uma estação de roupa. Uhum. Né? Vamos dizer que existe um período de calor e um período de frio aqui pra gente, no sul do Brasil. E é mais ou menos assim que eu coloco os horizontes do que a gente tem que Essa é a cumprir. vantagem de ser pequeno, como tu bem falou, né? Porque se tu tem esse conforto de conseguir mudar o curso do barco, né? À medida que vai passando os próximos meses. Então, você percebe que não tá saindo tanta camiseta preta. Dá para eu mudar, diferentemente de uma grande empresa, de uma grande rede varejista, algo do tipo. Ela tem que mandar produzir o que tá fazendo pro ano que vem. E aí, se, por exemplo, ano que vem não pode vender camisa preta, ela vai ter um problema, porque já mandou produzir, já comprou tecido, já fez todo o trâmite, né? Simplesmente assim. É. Na Maersk, eu lembro que teve a nível global, eu não sei nem chutar quantos funcionários tem essa empresa, vou chutar baixo, uns 80 mil. Na época, eles tinham mais de 500 navios e mais de 2 milhões de containers. Isso estou falando de algo de 10 anos atrás. Então, quando a Maersk foi anunciar os valores da empresa, que uns 10, 15 anos atrás, acho que a gente passou de não anunciar valores para todas as empresas grandes, né, terem mais explícito missão, visão, Uhum. valores. Eu me lembro que lá foi um exercício de mais de um ano para eles conseguirem comunicar a Os nível 80 mil global aquilo que funcionários. tinha que ser dito, né? Porque cada lugar que tem um funcionário da Maersk no mundo, você não acredita, né? Imagine. E eu me lembro que eu pensava isso muito na época da Maersk. Falei, caramba, a empresa é tão grande que se torna lenta.
Às vezes essa mão não comunica com essa mão na mesma empresa. Então, será que existe vantagem em ser pequeno? Eu pensava, com certeza existe. E com certeza eu aplico isso na Santa Costa. Você pode me dar a oportunidade de eu fazer a empresa ser maior? Eu não faria. Sob gestão de outra pessoa, eu acho que céu é o limite para Santa Costa. Eu acho que ela tem um caminho gigantesco para quem quer ter uma empresa gigantesca. Mas não é meu perfil. Meu perfil é Uhum. muito simples. Eu tenho uma empresa que eu tenho um orçamento anual para cumprir. Se eu cumprir essa empresa, esse orçamento, a gente obtém lucro. Se eu obtenho lucro, tá tudo bem. E assim a gente vai tocando a vida. Não Que tem muito legal, mistério. que legal. Sabe, não tem essa coisa de quero ser o maior. Você não vai ver eu geralmente usar palavras como melhor ou maior. Não tô aqui para competir com os outros. Eu acho isso, inclusive, um pouco bobo, a ideia de a gente competir com os outros. Acho que, inclusive, parte do problema do mundo atual é o fato que a gente compete demais e coopera de menos. Também não acho que a gente tem que estar aqui só cooperando e se abraçando e tocando tambor em volta de uma fogueira. Eu acho que vale a pena ser competitivo, porque a gente tem que é a tua ambição que vai gerar o tamanho do prêmio. Então, Uhum. aquela pessoa que se esforça mais, se torna melhor e colhe os prêmios disso. Ao mesmo tempo, não precisa ser uma corrida onde eu só quero correr, correr, correr e me dar bem. Tem um prazer, pelo menos que eu extraio, de eu estar bem e as pessoas à minha volta Sim, estarem bem também. sim, sim, com Né? certeza. Muito Sejam legal. os funcionários, os clientes ou o cotidiano, né? O Uhum. bairro onde eu moro, o bairro onde eu opero. Que legal. Então, qual é o futuro da Santa Costa? Boa pergunta, Raciel. O que que tá bolando nessa cabeça aí? Para primavera, né, agora de imediato, a gente comentou aqui em primeira mão da Reserva Luz da Mata, que é algo que ninguém conhece Uhum. e que eu acho que vai ser um bom, claro, um bom marketing para a empresa, mas a intenção não é apenas essa. E o que mais se atrela, então, a essa ideia do sítio, da reserva. Por exemplo, a gente fez um teste agora na empresa com o nosso primeiro lote de tingimento natural. Legal. Ou seja, Santa Costa já tem uma célula de produção onde você consegue fazer camisetas com matéria-prima natural. Lá do Literalmente, sítio. isso, literalmente a folha de eucalipto que cai das árvores do sítio, eu rastelo, faço uma espécie de um chá e consigo tingir camisetas da cor marrom. Uhum. Legal. Casca de romã e casca de cebola fazem cor amarela. A casca de grajiru, que é uma planta amazônica, faz a cor roxa. Uhum. Índigo, né? A gente ouve falar índigo, jeans é muito associado com índigo, né? É uma planta que faz a cor azul. Então, esse é um caminho que me interessa muito, do tingimento natural. Algodão orgânico me interessa muito. Porque eu volto a falar do greenwashing, né? A pessoa fala, essa camiseta é feita de garrafa PET. Reciclagem é uma fraude, né? Acho que nem 10% do plástico é reciclado. Tem aquelas categorizações, né? Nem todo plástico é Sim. igual, vai do número 1 ao 7. PET, sim, é reciclável, mas uma camiseta de garrafa PET para mim gerou microplástico, que é uma bucha talvez até maior do que o plástico em si. Então, não existe uma solução fácil. Todas as soluções são imperfeitas. Uhum. Isso a gente aprende na The Ocean Race, né? Inclusive, quando a gente fala do plástico ser um vilão, eu discordo. Eu acho que o plástico de uso único é um vilão. Quantas coisas que eu estou usando ou aqui dessa mesa são feitas de plástico e são excelentes. O problema é um copinho de café que eu Usa tomo e um joga café e fora. jogo fora. É É. um uso tolo do plástico. Mas eu acho que também cabe a mim, como empresário, não esperar o discurso dos outros para eu ter que me mexer. Então, a Santa Costa procura seguir um caminho ecologicamente correto e coerente nas suas decisões por conta própria, Uhum. não por lembrete dos outros. Que legal. E eu acho que o melhor exemplo disso foi depois da Ocean Race de 2018. O plástico que envelopa a camiseta, que é necessário para preservar o frescor da peça, o cheirinho da camiseta, Uhum. impedir traça, por exemplo, de estragar a peça, tinha que ser aquele plástico. Mas a gente encontrou finalmente um fornecedor que, por meio do ácido graxo, fez esse plástico compostável, que nós mesmos recolhemos e nós mesmos devolvemos para eles criarem mais plástico. Então, Santa Entendi. Costa, há 5 anos atrás, já tinha olhado sua pegada de plástico Reutilização dele. e fechado esse problema, mas nunca pavoneou muito isso. A gente fez porque a gente achava importante. E aqui e ali a gente comenta uma coisa no Insta, mas tenho certeza que talvez outras empresas fariam Vende muito mais o. um marketing desse tamanho por uma ação desse tamanho, né? Volto a dizer assim que eu tenho pavor da palavra fast fashion. No deserto do Atacama é o cemitério, né, das roupas das grandes marcas, não preciso mencionar quais são. Qualquer pessoa pode ver no Google isso.
Mas eu não gosto dessa ideia da roupa produzida em, em outro continente, vindo de navio. Uma roupa que te custa preço final, Menos de R$ 50. né? Significa que você está participando do problema. Desculpa, mas você está participando do problema. Se você acha aceitável fazer isso. Né? Eu produzo a roupa no Brasil, certamente não consigo competir com a China em termos de preço, Uhum, mas acho que consigo superar, inclusive, em termos de qualidade. perfeito. Né? Itajaí é uma cidade que tem muitas costureiras, por exemplo. Nessas feiras que a gente participa, me enche de orgulho que às vezes a gente via umas senhoras de bairro assim passando, elas viravam a camiseta, viravam a costura aqui dentro e me Pra davam ver se era elas que é, fizeram. assim, um sim de aprovação. E isso para mim conta muito, né? O sim da costureira de bairro, da qualidade do meu produto. Ela sim é quem conta para mim como um Que legal. feedback se a peça é boa, se atendeu a expectativa É, e dela. tem bastante, né? E as próprias têxteis, né? Elas entregam para essas costureiras de casa As e tal. facções, Essas aham. facçõezinhas pequenininhas que sustentam todo esse restante A aí. gente tem uma região maravilhosa de produção de roupa, né? Jaraguá do Sul, Blumenau, Brusque, próprio Itajaí. Uhum. Tanto que eu tenho visto muitas marcas de roupa nascerem ao longo do tempo aqui na É, região. E fico feliz com isso. As pessoas às vezes acham se eu teria algum ciúme, assim, de concorrência. Cara, meu dia a dia eu não penso na concorrência. Eu penso em mim. Amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje, mas é tão difícil manter uma empresa aberta, como a gente já conversou, eu e você lá na empresa, e a gente já viu situações de marcas que, inclusive, plagiam a Santa Costa e a gente não fez nada. Por quê? Deixa eles correrem o próprio curso. É tão difícil pagar nota fiscal, boleto, alvará, banco, advogado, funcionário, cliente, maquininha do cartão, sistema, internet. Enfim, a lista gigantesca que é. Você pode vender pipoca, algodão doce, carro, prédio. Só troca o CNPJ, os exato. dilemas acabam sendo os mesmos. Muito legal, muito bacana. E chegamos então pro finaleiro aí do nosso bate-papo. Eu gosto sempre de perguntar sobre princípios, né? O que que ajudou o Cris e a Santa Costa a chegar até aqui? Tu falou bastante já sobre isso, de seguir, né, o teu próprio caminho, de tudo mais, mas tem algum princípio ou alguns princípios que tu julga inegociável, que tu deixa assim, não, aqui a gente não fere, porque a gente sabe que vai ter um malefício maior do que um benefício. São tantos que eu estou até pensando como elencar eles aqui. Eu diria que a conduta de empresário eu acabo seguindo muito da minha conduta como pessoa. Eu acho que no Brasil a gente vem de uma década meio perdida. Desde que começou há 10 anos atrás o protesto por causa da tarifa do ônibus, e depois Uhum, veio verdade. a sequência aqui no Brasil, né? Vai ter ou não vai ter Copa? Aí teve aquela presidente, aí depois o vice dela, aí outro presidente, aí agora outro presidente. Copa, Olimpíadas, tudo tão tumultuado nessa última década, que também tão decepcionante às vezes de ver algumas pessoas que eram bastiões da retidão e com o tempo a gente descobre que não são, que para mim se tornou uma solução muito individual. Os meus princípios da minha vida. Cabe a mim ser ético, cabe a mim ser coerente, cabe a mim declarar os meus impostos, cabe a mim cuidar dos meus funcionários. Então, quando a gente estava falando antes de satisfação, sucesso, uma coisa que a gente de orgulho a mim, eu nunca levei um pau trabalhista em 11 anos de empresa. E né, você que tem contabilidade sabe que isso é uma exceção da exceção da exceção. É verdade. Mas me enche de orgulho, sinal que eu estou fazendo as coisas do jeito certo. A gente sabe que no Brasil é muito comum, queira ou não queira, soluções alternativas para impostos, né? Um jeito gentil de falar Criativas, sonegação soluções e criativas. soluções criativas. Não faço isso porque, para mim, a Santa Costa, se fosse dar certo, tinha que dar certo com firmeza. Poderia até Uhum. caminhar mais lento o caminho, como foi o caso, mas eu sinto que a base que eu construí ela é sólida. E ao longo prazo, algumas coisas contam muito para mim. Inclusive, curiosamente, a coisa que conta muito para mim é dormir bem à noite. Uhum. Simples. Perfeito. É o termômetro. Sabe que se tá dormindo bem é porque tá tudo. Quinta-feira à noite, para virada de sexta-feira ali, quando você anuncia no Bom Dia Brasil, está sendo deflagrado nessa manhã, operação tal, não sei onde. Sempre tem Santa Catarina envolvida, né? Por Direto. que será? Balneário Camboriú. E eu sempre durmo com a certeza de que meu nome não está no meio. E me dá uma satisfação muito grande saber que talvez eu não vou chegar tão longe ou tão rápido, mas que também tem muito ouro de tolo. Na nossa vida adulta, a gente olha em volta, parece que está todo mundo se dando bem, todo mundo se dando bem. E eu sei que a vida não é tão simples assim. Claro que tem pessoas que têm ideias maravilhosas, conseguiram ganhar um bom destaque, mas se comparar com os outros é o caminho rápido para ficar triste, desiludido. Uhum. Então, quando a gente fala de princípios, para mim é muito importante, a gente fala em inglês lead by example, ou seja, uma liderança por exemplo.
Então, que se eu quero exigir algo dos meus funcionários, tem que partir de mim a conduta. Eu não posso pedir deles o que eu não estou fazendo. Certo. Como você sabe lá na empresa, não tem uma sala, não existe a sala do CEO. Eu sento onde dá, às vezes é no financeiro, às vezes é na produção, às vezes é na loja. Depende de onde o pessoal está precisando de alguma ajuda. Então, assim, eu vivo uma vida muito simples, sou um cara muito introvertido, mas que eu, há muitos anos, com a Santa Costa, procurei deixar de ter e queria ser. Isso é uma também coisa muito importante que eu cumpri nesses 11 anos, por enquanto. Onde eu já fui a pessoa que morou na frente da praia e tinha um bom carro, um bom emprego estável, com um bom salário, e que não era feliz com isso. Tinha dias altos, tinha dias baixos, mas quando eu comecei a Santa Costa, muito era também uma reinvenção da minha pessoa para provar para mim mesmo que eu poderia ter uma ideia, que ela daria certo e que os meus princípios poderiam ser aplicados em algo. E fico muito feliz de dizer que 11 anos depois estamos aí, vivos. Quando alguém me comenta, pô, é um sucesso, eu ainda não acredito, eu ainda não me convenço disso. Porque tu tá fora, tá dentro, né? Tá dentro mais, né? Então, isso é muito difícil, eu não consigo ter esse olhar de fora e ver, não, quem tá de fora vê que tá tudo certo. A gente tá dentro da máquina, todo dia um boleto, um desespero de alguma coisa, alguma bomba desarmando, mas como eu falei agora há pouco, que podia estar vendendo algodão doce, ou pipoca, ou trabalhando no shopping, ou no porto, os dilemas são os mesmos, só troca o número do CNPJ, né? Legal. Quer ver tanto que vocês atingiram um certo nível de sucesso que eu conheci Santa Costa antes de conhecer o Cris e o Jé. Então, já conhecia a marca, já conhecia o produto, e aí, posteriormente, que vocês entraram em contato com a gente, tal, que solicitaram, que daí a gente foi lá, que eu conhecendo vocês, fazia a mínima ideia de quem eram os donos da empresa. Então, quando acontece isso, normalmente é porque vocês fizeram um bom trabalho, né? Vocês chegaram nas pessoas e chegam nas pessoas antes que chegue a venda de vocês próprios, vamos botar assim, né? Então... Eu já vi algum feedback de pessoas acham que a gente é uma empresa muito grande. Algumas já até me falaram que achavam que era uma empresa internacional e não eram. 2 amigos valentes, até um pouco inconsequentes, ingênuos, com algumas das coisas que estavam fazendo. Contamos com sorte, não posso dizer que isso também não foi um 10, 15% aí da empresa foi sorte, timing. Mas que chegamos até aqui, então... Vivemos para ver o dia de amanhã. Legal, muito bacana. Mas o dia de hoje. Muito bacana esse bate-papo. Infelizmente, chegamos ao final aí desse nosso podcast. Não morreu, vice, ó. Sobreviveu aí. Sobrevivi. Tá tudo Deu certo. Viu? Saiu, acho que, um bate-papo bem legal. Mas fala pro pessoal que tá assistindo a gente como é que pode achar a Santa Costa. Tem o e-commerce, tem a loja, tem o atendimento pelo WhatsApp também. Vai ter uma promoção agora, é isso, né? Então, manda aí pro pessoal. Fazer meu gancho, É então, isso, né? pode dar-lhe. Pessoal, antes de tudo, setembro tá chegando, pelo 8º ano seguido. Vai ter promo, então quem já esteve lá sabe que no mês de setembro a gente coloca tudo da loja com 50%, sem asterisco, o que está dentro da loja está na pista. A nossa base é a Praia Brava, então é só procurar no Google Santa Costa Praia Brava que você vai encontrar o caminho. E eu acho que para quem quiser conhecer mais da Santa Costa, conheça o nosso Instagram, esse é o nosso principal canal, onde a gente coloca ali visualmente, né, as narrativas da empresa, os atletas, as roupas, por um lado o merchan da empresa está ali, mas também o estilo de vida, né? A narrativa você encontra ali no Insta. Também tem, claro, o site santacosta.com.br, qualquer coisa. Só aproveitando mais uma coisa, te agradecer, né, Raciel? Você está me ajudando aí faz 2 anos e meio, mais ou menos. Sim, mais ou menos isso. E tem sido um prazer trabalhar contigo e o direcionamento que você nos ajuda a ter lá na empresa. Já superamos alguns desafios. Temos mais alguns para superar, mas é muito bom contar com a tua ajuda nisso. Com certeza, tamo junto. E para você que está assistindo nosso episódio, muito obrigado pelo seu tempo. Só lembrando, toda quinta-feira sai um novo episódio, então ative as notificações, coloque na sua agenda para correr na Santa Costa para comprar um produto que tá excelente a promoção. Aquele abraço, até o próximo episódio e tchau!